Bom dia, turma. Dando sequência, pessoal, nós estamos estudando os ácidos. Então, ácidos são todas as substâncias que têm em sua composição um hidrogênio ionizável, tá? Então, tem esse hidrogênio e nós estamos fazendo a classificação dos ácidos. A gente já classificou esses ácidos de acordo com a presença de oxigênio, se são oxiácidos ou hidrácidos, né? Oxiácido tem oxigênio, hidrácido não. Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, um hidrogênio monoácido, dois hidrogênios de ácido, três hidrogênios triácido. A gente já classificou de acordo com o número de elementos químicos constituintes. Né? Se tem dois elementos, é chamado de binário. Se tem três, é ternário. Se tem quatro, é quaternário. Então, agora nós vamos estudar a classificação dos ácidos, e é a classificação mais importante em relação à sua força. E o que está relacionado à força? Ao grau de ionização. Então vamos entender o seguinte, turma. Vamos imaginar a seguinte situação. Nós estamos trabalhando com ácidos, né, que são representações de suas moléculas. E o ácido, vocês sabem que tem o hidrogênio que é ionizável. Tá? Mas acontece que, às vezes, se você pega... Aí, vamos imaginar a seguinte situação. 100 moléculas de um ácido, que é muito pouco, né? A gente trabalha na casa dos sextilhões de moléculas, para vocês terem ideia. Mas assim, se você pega 100 moléculas de um ácido e coloca em água, dessas 100 moléculas, nem todas elas vão liberar íon H+. Algumas vão permanecer na forma molecular. Então eu tenho aqui, ó, a forma molecular. Vamos pegar aqui, ó. Essa é a forma molecular, tudo bem? E muitas dessas 100 moléculas aí permanecerão nessa forma molecular. Então o que acontece, pessoal? Se você pegar 100 moléculas de um ácido e jogar em água, e mais de 50% dessas moléculas liberarem o íon H+, ionizarem, esse ácido ele vai ser classificado como forte. Tá? Se você colocar em água 100 moléculas de íon H+, tá? E dessas 100 moléculas que você colocou, 20 ionizaram, formaram um íon H+, esse ácido ele vai ser classificado como moderado. Por quê, pessoal? Porque 20 vai dar um percentual de 20%. Então, o grau de ionização é a quantidade de moléculas que vão ionizar. Se a quantidade de moléculas a serem ionizadas é superior a 50%, os ácidos eles vão ser classificados como fortes. Tá? Agora, se os ácidos eles tiverem uma ionização, um ácido lá que você vai colocar em água, tiver uma ionização entre 5% e 50%, esse ácido ele vai ser classificado como moderado. Tá? E se o ácido tiver ionização inferior a 5%, vamos imaginar lá, você colocou 100 moléculas, apenas um ionizou, 1% de ionização, esse ácido é classificado como fraco. Tá? Entendendo? Então é isso aí. Bom, só que existe o que, pessoal? Existe uma regra aqui para a gente determinar, porque não tem como você ficar memorizando todos os ácidos e ao memorizar todos esses ácidos, saber qual é a ionização de cada um, né? Qual é a ionização desse ou daquele. Então existe um macete, uma regrinha aqui para a gente entender a força, a fazer a classificação em relação à força de um ácido. Vejam só. Vamos começar aqui. Entre os hidrácidos. O que são hidrácidos? Hidrácidos são aqueles ácidos, né, que não possuem oxigênio em sua estrutura. Então, estão vendo aqui, ó, nenhum dos hidrácidos tem oxigênio. Quais que são considerados fortes? HCl, HBr e HI. Tudo bem? O HF é moderado e os demais fracos. Beleza, pessoal? Então, hidrácidos. Os ácidos que não possuem oxigênio em sua estrutura. 3 são fortes e um é moderado. Para ficar mais fácil a memorização. Vocês
observaram que esses elementos que estão ligados ao hidrogênio aqui, flúor, cloro, bromo e iodo, são tudo elementos da coluna 7A da tabela periódica? São todos halogênios? Então, assim, pessoal, só memoriza um hidrácido forte. Só um hidrácido aí, o HF. O flúor é o primeiro elemento da família 7A, tá? Então, se o hidrogênio está ligado ao flúor e não tem oxigênio, é hidrácido. Ele é um único hidrácido moderado, o único, tá? Os demais da família 7A, que o hidrogênio vai estar ligado, vão ser fortes. Cloro, bromo e iodo. São todos fortes. E se o hidrogênio estiver ligado a qualquer outro elemento que não seja esses elementos da família 7A, ele vai ser fraco. Ele vai ter baixo grau de ionização. Vai ionizar menos que 5%. Tá? Então aqui, ácido clorídrico, bromídrico e iodídrico, eles vão ionizar mais que 50%. O que significa isso? Vai liberar uma maior quantidade de cargas em água. E essa maior quantidade de cargas em água vai estar relacionado ao quê? A maior condutibilidade elétrica, porque tem mais íons. Por exemplo, o ácido clorídrico é um ácido extremamente forte, mas não é um ácido venenoso. Agora, pessoal, se eu pegar, por exemplo, deixa eu escrever aqui para vocês, um ácido assim, ó, HCl, o ácido cianídrico. Esse ácido, ele é extremamente venenoso, mas ele é um ácido fraco, porque ele em água, ele ioniza menos que 1%. Então não confundam, porque o que vai ocorrer? As questões de vestibular vão, vão tentar confundir isso na cabeça de vocês. Com relação à força, não está relacionado à toxicidade do ácido, tá? Com relação à força, está relacionado a quanto que ioniza em água, ou seja, quanto de íons forma uma determinada quantidade do ácido em água para conduzir corrente elétrica. Mas não significa nada em relação à toxicidade. Esse ácido aqui, ó, ele vai ser o ácido cianídrico, ele vai ser considerado um ácido fraco, porque ele ioniza pouco em água, mas é um ácido extremamente venenoso, né? Tá? Ficou claro? Bom, seguindo, turma. Para os oxiácidos é muito fácil para a gente lembrar disso aqui. Vocês vão fazer o seguinte: vocês vão pegar o número de oxigênios e diminuir pelo número de hidrogênios. Ó. Então, por exemplo, vamos pegar esse ácido aqui, ó, HBr4. Quantos oxigênios tem? Tem 4 oxigênios. Quantos hidrogênios? Tem 1. Então a gente vai fazer o quê? Y menos X, ou 4 menos 1. Tudo bem? Você vai pegar o número de oxigênio e diminuir pelo número de hidrogênio. Se der 3 ou 2, o ácido vai ser classificado como forte. Então, ácido brômico, né, ele tem 4 oxigênios, 4 menos 1 hidrogênios, 3. Então, deu força 3, ele é forte. O ácido sulfúrico, o ácido de bateria, ó, tem 4 menos 2, deu 2. Ele é classificado como forte. Tudo bem? Ácido moderado. Você vai pegar o número de oxigênio, diminuir pelo número de hidrogênio, tem que dar 1. Então, aqui, ó, ácido fosfórico tem 4 oxigênios, 4 menos 3 hidrogênios, 1 moderado. O ácido nitroso tem 2 oxigênios, menos 1 hidrogênio, moderado. Tá? E quando der 0, o ácido vai ser classificado como fraco. Então, ácido bórico tem 3 oxigênios, menos 3 hidrogênios, 0. Bem fácil, né, pessoal? Então vamos lá, pessoal. Essa segunda aula desse bimestre, classificação dos ácidos de acordo com a força. Primeiro, eu tenho que classificá-los em hidrácidos ou oxiácidos. Quais são os hidrácidos que eu tenho que lembrar? Os fortes são 3. Esses aqui, né? Clorídrico, bromídrico e iodídrico. Qual que é o moderado? O fluorídrico. Eu, se fosse vocês, eu memorizava só esse. Hidrácidos são ácidos que não possuem o oxigênio. Agora, para os que possuem oxigênio, o que a gente faz? A gente faz o cálculo, né?
oxigênios presentes na fórmula menos o número de hidrogênios ionizáveis. Tá? Se der 3 ou 2, o ácido é classificado como forte. Se der 1, vamos separar aqui, ó. Se der 1, o ácido é moderado, e se der 0, o ácido vai ser fraco. É só pegar o número de oxigênio para oxiácido, diminuir pelo número de hidrogênio. Se der 3 ou 2, forte. 1, moderado. 0, fraco. Beleza, pessoal? Bom, vamos seguir aqui. E aqui tem a classificação mais importante, é a força, tá? Tem a quinta forma de classificação, que é quanto à sua volatilidade. Isso aqui não costuma cair muito, pessoal, mas enfim. Já que está na apostila, vamos passar para vocês. Então, a volatilidade é a facilidade com que uma substância muda do estado líquido para o gasoso. Ao analisar os pontos de ebulição dos ácidos, esses podem ser classificados em... Bom, veja, pessoal, por exemplo, a gasolina é um composto mais volátil do que a água. Quando você chega no posto de gasolina, você consegue sentir o cheiro da gasolina, né, no ar. Por quê? Porque ela evapora com maior facilidade a condição ambiente. Isso é volatilidade. Então, tem os ácidos que são chamados fixos, são os ácidos que em condições ambientes, 25 graus Celsius em 1 atm de pressão, encontram-se no estado sólido ou líquido. Tá? E os voláteis são ácidos que a essa condição de temperatura e pressão, eles vão ter baixo ponto de ebulição ou vão estar na fase gasosa. Então, quais são esses ácidos aqui? É bom vocês lembrar que quase todos os hidrácidos, tá? Quase todos os hidrácidos, eles são voláteis, tá? A maioria dos hidrácidos são voláteis. E quais que são as exceções? Esses três aqui, ó. Esses três oxiácidos, tá? Ácido nítrico, ácido nitroso e ácido carbônico. Esses três ácidos aqui são as exceções à regra. Então, de novo, quanto à volatilidade, tá? Fixos os oxiácidos, voláteis os hidrácidos. Tem 3 oxiácidos que não obedecem essa condição, são esses aqui. Oxiácido, lembrando, são os ácidos que têm o oxigênio em sua estrutura. Beleza, turma? De novo, classificação? Vamos lembrar lá? A gente fez a classificação aqui, ó, quanto à presença de oxigênio, oxiácido e hidrácido, quanto ao número de hidrogênios, monoácido, diácido, triácido. A gente fez a classificação quanto ao número de elementos constituintes, binários, ternários, quaternários. Quanto à força, né, daí tem que separar em hidrácido e oxiácido. E quanto à volatilidade. Ok? Então, bons estudos a todos.